Mãe, podemos ter o exterminador do futuro? Não. Temos um exterminador polonês suado em casa, ou melhor, aqui no Campo Cyr, onde estamos dando uma olhada neste interessantíssimo Winchester 1887. Quero deixar claro uma coisa antes que comecem os comentários. É uma reprodução da Norinco, que é uma das melhores fabricantes de réplicas que existem no mercado. É uma arma extremamente icônica, principalmente graças a Hollywood. Obviamente, é a arma de Arnold Schwarzenegger quando faz o Exterminador do Futuro. A arma, por exemplo, usada pelo protagonista de A Múmia, aparece regularmente. Também porque esse visual desse espingarda quase de fora da lei, né, curto, compacto e com esse movimento icônico de alavanca, bem, é fácil de lembrar para o grande público. Mas, na verdade, essa arma esconde outra história, uma história um pouco diferente, uma história de fracasso, na verdade. Essa arma foi projetada pelo famosíssimo John Moses Browning. Se vocês ainda não sabem, se estão neste canal e não sabem quem é John Moses Browning, ele é provavelmente o maior e mais prolífico inventor no campo das armas de fogo de todos os tempos. Ele criou muitos dos conceitos e designs que ainda são amplamente utilizados hoje em dia. E este não é um desses casos. Provavelmente, se formos analisar todas as armas que ele projetou e que chegaram ao mercado, esta provavelmente é uma das piores, se não a pior. Mas talvez não tenha sido culpa dele. Com a introdução do cartucho metálico na segunda metade do século XIX, surgiram muitos designs diferentes e, principalmente, o cartucho metálico possibilitou, essencialmente, a tecnologia de repetição. Começarão a aparecer todas aquelas armas que utilizam um reservatório ou um carregador e, através de mecanismos apropriados, podem justamente repetir, recarregar e repetir os vários disparos. Ainda não chegamos às armas autocarregáveis, mas ainda assim são armas de repetição carregadas manualmente. Uma das empresas talvez mais famosas que associamos à repetição na América é a Winchester. Todos já ouviram falar da Winchester, todos já ouviram falar dos rifles de alavanca da Winchester. São armas extremamente versáteis, nem sempre em um calibre muito grande. Usam com muita frequência calibres de pistola, mas que têm uma grande capacidade de fogo, um volume e uma potência nunca vistos antes. Naquela época, quando estamos nos anos 60 do século XIX, ter 10, 12, 15 tiros em um carregador tubular, mesmo que de munição de pistola, era algo nunca visto antes. Se vocês pensarem que poucos anos antes a Guerra Civil Americana ainda tinha sido combatida com mosquetes, sim, raiados, mas ainda assim de antecarga. E o rifle de alavanca, como vocês certamente sabem por tantos filmes, faroestes e tudo mais, vai permanecer como o ícone da conquista do Oeste, o grande poder de fogo que permitiu ao homem branco dominar o selvagem. Pois bem, muitas empresas competiam naquele momento no mercado de armas tentando produzir e oferecer produtos novos. No que diz respeito às espingardas de cano liso, porém, essa inovação dos sistemas de repetição estava um pouco atrasada. Enquanto, por exemplo, os rifles de alavanca Winchester utilizavam munição de pistola, lidar com uma carga mais pesada, como o calibre 12, exigia uma mecânica um pouco mais complexa e um pouco maior. Então essas coisas vão chegar um pouco mais tarde. Estamos em 1880, quando na verdade o mercado, que ainda tem abundância de rifles de repetição raiados, conta de fato apenas com espingardas de 2 canos no caso das espingardas calibre 12. O sistema de repetição, também nesse caso, será o próximo passo. Em 1885, a Winchester percebe que um jovem armeiro de uma cidade de Utah, Ogden, na verdade havia infringido uma de suas patentes. Ele havia infringido ao criar essencialmente equipamentos para recarga. Ele irá até Utah tentar processá-lo e receber dinheiro, mas acabará descobrindo uma pessoa extremamente talentosa, que tinha muitas ideias para criar armas. A primeira arma que a Winchester irá fabricar de John Moses Browning será o rifle de 1885, um rifle de tiro único, muito simples, muito sólido, que permanecerá em produção por muitos anos. Posteriormente, será pedido a John Moses Browning que atualize as carabinas raiadas da Winchester, como por exemplo o modelo de 1886. E ao mesmo tempo será pedido a ele que dê um salto de qualidade e crie uma espingarda calibre 12 de cano liso, de repetição. John Moses Browning queria fazer uma espingarda de ação por bombeamento. John Moses Browning já tinha visto outras empresas experimentando essa ideia. E ressalto, depois dessa história, John Moses Browning fará uma espingarda de ação por bombeamento.
Aliás, já vimos isso aqui no canal. Será a espingarda de ação por bombeamento de 1893 em sua primeira versão, depois aprimorada em 1897, a famosíssima Trench Gun. Se quiserem ver o vídeo, é só clicar no canto superior direito. Mas na época, a Winchester não tinha interesse em uma espingarda de ação por bombeamento. Com o benefício da retrospectiva, obviamente foi uma ideia estúpida. Olhando para trás, sabemos que não foi uma ideia vencedora. Mas naquele momento, quando não existiam espingardas de repetição de cano liso, tudo era meio que uma aposta. E qual é a marca registrada da Winchester? Alavanca. O carregamento por alavanca, o marketing é importante para vender. E então pediram para John Moses Browning não fazer uma espingarda de bombeamento, mas sim uma espingarda calibre 12 de repetição por alavanca. Browning sabia muito bem que isso não era uma ótima ideia. Foi preciso fazer grandes concessões. Olhem, por exemplo, como o eixo do cano é alto em relação à empunhadura, mas ele fez. E às vezes parece até que ele fez isso meio contrariado, porque é um design, na verdade, relativamente simples, pelo menos no que diz respeito à sua mecânica. Mas que infelizmente tem a reputação de não funcionar muito bem. Vai ser apresentado em 2 calibres diferentes, o calibre 12 e o maior, calibre 10. Lembrem-se de uma coisa, ainda estamos na era da pólvora negra. A pólvora sem fumaça já havia sido introduzida pelos franceses no meio militar, mas demoraria anos para chegar ao uso civil. Assim, as armas ainda eram de pólvora negra. Não era uma arma perfeita, como na verdade nenhuma arma é. Apresentava alguns defeitinhos que podiam ser melhorados, mas o mercado para o calibre 12 acabava aí. A própria Winchester, com a introdução dos modelos de ação por bombeamento em 93, e o modelo melhorado em 97, na verdade, encerra a produção do modelo de 87. Também porque não queria fazer concorrência a si mesma. O que sobrevive, porém, é o modelo em calibre 10. Na verdade, esses modelos de ação por bombeamento não eram feitos em calibre 10, por isso havia mercado. Havia pessoas que ainda, para alguns tipos específicos de caça, exigiam esse calibre. A Winchester já tinha as máquinas prontas. Já tinha um calibre pronto porque já o havia produzido antes. E então decidiram fazer uma segunda produção. Assim, não precisavam adaptar a linha da espingarda de ação por bomba para outro calibre e podiam usar o que já tinham. No entanto, ele aproveitaria isso com algumas melhorias. Construindo o que ficou conhecido como o modelo 1901, que é essencialmente uma versão aprimorada do 1887. O interessante é que essas espingardas foram produzidas exclusivamente no calibre 10, mas empresas como a Norinco que fez essa réplica. Na verdade, ela copiou o modelo 1901 feito em calibre 12, uma combinação então de características mecânicas e de um calibre que na versão original nunca existiu. Foi feita assim porque o calibre 10 é difícil de encontrar, enquanto o calibre 12, como vocês certamente sabem, é muito comum. Mas as melhorias mecânicas que foram feitas para o modelo 1901 objetivamente ajudam a corrigir alguns defeitos dessa arma. Vamos mover a câmera e ver de perto como ela é feita, pois seu funcionamento é muito interessante. E é uma arma, na verdade, banal, muito simples na sua construção. Depois, claro, estamos aqui no stand de tiro e vamos testá-la. Então vamos dar uma olhada de perto nessa arma. Comecemos pelas inscrições. Como dissemos, esta é uma reprodução SDM Norinco. É da mesma empresa feita na China comunista. E aqui vemos o modelo Terminator. Bem comercial como coisa, para indicar justamente a clara referência lá ao filme. Do outro lado, a inscrição Terminator é replicada com os punções da bancada de teste. Temos também o calibre e o número de série no cano, começando pela frente o tour da arma. Na extremidade do cano curto temos uma mira frontal bem pequena, isso nos ajuda um pouco a mirar. Depois temos um elemento que com seu parafuso conecta o cano ao tubo do carregador. O tubo do carregador, que em todos esses modelos comporta 5 cartuchos. Aliás, podemos ver a arma um pouco melhor, na verdade são 5 mais 2 cartuchos. Não é algo que se vê com frequência, porque normalmente em armas desse tipo a gente pensa em 5 mais 1, ou seja, 5 cartuchos no carregador e 1 na câmara. Mas aqui também há espaço para ter um cartucho no elevador, então na verdade são 5 mais 2, pode comportar isso. E as partes de madeira da arma, na verdade, são 3 peças diferentes. Além daquela na coronha, temos um painel do lado esquerdo e um painel do lado direito para completar. São extremamente lisos. Na verdade, nessa configuração vocês vão ver um pouco melhor durante o teste de tiro.
Tive muita dificuldade para segurar essa arma, pois não dá para apoiá-la no ombro. E essas madeiras escorregam demais. Então, fica a dica para alguém no futuro que queira fabricá-las, se vocês forem fazê-las tão curtas, sem coronha. Procurem fazer algumas ranhuras para tentar segurar um pouco melhor essa arma. O funcionamento mecânico, na verdade, e os comandos dessa arma são extremamente simples. A desmontagem é particularmente complicada e não pode ser feita sem ferramentas. Mas como funciona essa arma? Na verdade, é surpreendentemente simples. Os únicos comandos que temos neste momento são claramente o gatilho da arma. E também podemos ter acesso ao martelo. A única segurança desta arma é o meia-monta. Você pode pressionar levemente o gatilho e levar o martelo ou, olha só, ele escapou para uma posição de meia-monta. Nessa posição, como podem ver, não dá para pressionar o gatilho. Para atirar, preciso puxar o martelo totalmente para trás. Um sistema bastante rudimentar. Mas esse tipo de arma geralmente pode ser usada sem o cartucho na câmara, então a necessidade de uma trava de segurança é praticamente inexistente nesse sentido. Quando você precisa, você carrega. Agora, mencionei que esses modelos aqui, mesmo sendo calibre 12, são na verdade mecanicamente espingardas modelo 1901. A principal diferença pela qual podemos, de imediato, reconhecer uma 1887 ou uma réplica dela de uma 1901 é a presença dessa trava de segurança na abertura. De forma que, apenas com a inércia, a alavanca de abertura não abre só com a inércia. É necessário mover a alavanca, abaixar essa alavanca que vocês veem que pode ser movida e desengatar desse dente para a abertura. Uma característica já introduzida nos rifles de alavanca da Winchester. O original, na verdade, não tinha nada que impedisse a alavanca de abrir. Em teoria, quando alguém segurava a arma dessa maneira, além do atrito da alavanca, não havia nada. Segurasse a alavanca, mas existia o risco real e concreto de que essa arma, essa alavanca, pudesse, por exemplo, com o recuo ou cavalgando a cavalo, se abrir levemente. Abrir o suficiente talvez para desengatar parcial ou totalmente os tenões de trancamento. Não era uma coisa boa. Esse sistema de engate positivo e mecânico nos garante 100% que a arma não disparará se não estiver em bateria. Outro mecanismo de segurança que nos garante que a arma só disparará em bateria é essa extensão. Veja, no gatilho há essa pequena extensão e aqui na alavanca há um pequeno espaço. Se a alavanca não estiver totalmente fechada, o gatilho não pode recuar por causa dessa extensão. A alavanca deve estar fechada para que o gatilho recue totalmente e possa disparar, possa entrar nesse espaço, fazendo com que a arma dispare apenas quando o ferrolho estiver perfeitamente fechado. Então temos esses dois, de fato, dispositivos de segurança que fazem com que o cartucho só detone quando a arma estiver corretamente fechada. Nos Winchester, até mesmo nos originais, por essa razão, havia no ferrolho um pequeno orifício de escape, caso houvesse a quebra de um estojo de latão. No que diz respeito ao funcionamento da arma, no que diz respeito a um ferrolho centrado neste pino, este é o pino sobre o qual tudo gira, que na verdade parece apenas girar 90 graus, mas na realidade também se move levemente na vertical para completar o fechamento. O fechamento é feito aqui atrás. Aqui atrás, de fato, estão presentes os ressaltos de fechamento que entram na caixa da culatra. E essa é uma característica, o fechamento aqui atrás, que nos parece perfeitamente clara, principalmente se pensarmos que esta é uma arma criada para a pólvora negra. Na era da pólvora negra, raramente há sistemas de fechamento próximos ao cano da arma, pelo simples motivo de que a pólvora negra produz muitos resíduos que rapidamente iriam se depositar justamente onde estão as superfícies de fechamento, impedindo o funcionamento correto da arma. Quase exclusivamente as armas de pólvora negra se fecham longe da face do ferrolho. Fechar na face do ferrolho, como faz a pólvora sem fumaça, é muito vantajoso para a precisão, sendo um sistema mecanicamente mais preciso. Mas pensado justamente para os resíduos da pólvora negra, é preciso encontrar um mecanismo de fechamento na parte de trás. Pensem em outra arma que fecha atrás, que foi criada com pólvora negra, que é o fuzil de Enfield, certo? Por que os Enfield têm os ressaltos atrás? Porque eles foram criados originalmente para usar pólvora negra. E isso é um legado mecânico bastante evidente desse ponto de vista. É preciso operar a arma com vigor, com controle.
esse ferrolho grande precisa abaixar levemente. Vamos ver se consigo mostrar isso para vocês movendo ele só um pouco. Vocês veem que no último trecho dá para ver pouco, mas bem no finalzinho ele começa a subir. Olhem, estão vendo como ele sobe nesse último trecho? Ele se levanta para completar o fechamento. E o pino, na verdade, aqui tem um pequeno came diagonal, bem pequena mesmo. Ele tem um pouco de liberdade para se mover. Podemos abrir o sistema e ele vai nos revelar o que acontece por dentro. Toda essa parte, incluindo a alavanca, tudo aqui é uma peça única. O ferrolho, talvez a peça mais complicada de fazer, claramente, é uma peça toda fresada. Mas é uma peça única. Isso já o diferencia, por exemplo, dos rifles Winchester, onde o ferrolho, a alavanca e os mecanismos de ligação são essencialmente separados. Aqui, quando você aciona a alavanca, aciona diretamente o ferrolho. É parte integrante deste mecanismo. Na verdade, praticamente as duas únicas peças que encontramos presentes são o cão, que é este elemento aqui. Esta extensão é o cão. Vemos também o dente, digamos, de disparo. Esse dente se apoia diretamente no gatilho. Não há conexões intermediárias, desconectores, essas coisas assim. O gatilho engata diretamente esse dente. Enquanto esse dentinho aqui, mais profundo, mais embaixo, é a meia carga. De fato, nessa posição, o dente de disparo do gatilho não pode ser liberado. Ele funciona justamente como um mecanismo de segurança. A única outra parte que temos, que vemos se mover lá dentro, é o elevador da arma. O elevador que está fisicamente conectado ao ferrolho. O ferrolho que tem sua própria tensão de uma mola grande que está no final do curso. E se, por exemplo, eu abaixar agora o elevador, no final do curso, como vocês podem ver, o ferrolho consegue empurrar o elevador através de uma tensão interna. O elevador não faz nada além de transportar do carregador, aqui embaixo do cano, as munições para dentro do cano. E veremos isso um pouco melhor claramente durante o teste de tiro para carregar a arma. Aliás, é preciso colocar os dedos bem dentro da ação. Na face do ferrolho, além disso, notamos dois extratores. Essa é outra característica introduzida durante a produção do 1887. Os primeiros 1887 tinham apenas um extrator. Se há algo em que essa arma é fraca e problemática, é justamente na extração e na ejeção. Muitas dessas armas têm problemas para fazer isso, e nós também, durante o teste de tiro, teremos hoje. Teremos porque, na verdade, já fizemos, mesmo que vocês não tenham visto, problemas às vezes com a ejeção. Até porque é preciso abrir a arma com bastante vigor. E o que ejeta a munição é tanto o movimento um pouco rotativo do ferrolho, quanto o cartucho de baixo que é apresentado. O elevador tem essas duas extensões que podem se flexionar, se mover, que impedem o cartucho que está sendo apresentado de saltar para fora. Infelizmente, não é uma solução elegante, e repito, acontece com frequência. Essas armas, sejam elas originais, cópias da Norinco ou cópias da Chiappa, têm pouca margem para uma boa confiabilidade mecânica. O interessante é que essas armas, tirando o meme do Exterminador do Futuro, na verdade têm uma razão prática para existir. Pensem, elas são realmente projetadas e produzidas para a Austrália. A Austrália tem leis bastante restritivas em relação às armas de fogo e em 96 proibiram muitas coisas, incluindo as espingardas de ação por bomba, mas esqueceram de proibir as espingardas de alavanca. E então, a única maneira na Austrália de ter uma espingarda de repetição que não seja proibido, ou seja, algo além de uma espingarda de 2 canos, é justamente ter uma espingarda de alavanca. Por isso, na Austrália, do outro lado do mundo, eles ainda são populares desse ponto de vista. Observamos outras coisas. Notamos o cão armado, o percussor da arma. O percussor é o cão com sua mola. E isso faz com que, obviamente, o percussor não fique em contato com a espoleta, mesmo porque, quando abrimos o ferrolho, o cão não está engatado em nada, pois ele só será armado no último trecho de fechamento. De fato, a tensão que eu sinto neste momento é a tensão do cão que permanece engatado no dente de disparo. Mas, na verdade, neste momento ele pressiona o percussor, por isso o percussor, quando abrimos a arma, aparece. Não nos dá tanta segurança à primeira vista, mas já quando vou fechar, como vocês podem ver, o percussor com sua mola volta para dentro. Mecanicamente é muito simples, eu gostaria de desmontar para vocês, mas infelizmente é um processo bastante complicado que não pode ser feito sem
sem ferramentas, principalmente porque há essa mola grande. Essa mola grande fornece a energia ao cão, mas também é a mola que nos ajuda um pouco a manter tudo na posição. Como podem ver, ela quer mudar de posição. Quando opero, uso a alavanca em qualquer lugar. É uma mola muito dura e simplesmente é necessário um alicate grande próprio para apertá-la e tirá-la. Agora estamos no meio do campo. Eu não quero pegar um alicate porque já fiz molas voarem na minha vida e prefiro não arriscar. Vamos tentar então, porque não nos resta outra coisa a fazer. E para as operações, no que diz respeito ao uso, uma coisa muito importante. Se vocês tiverem uma dessas armas, sejam originais ou réplicas de qualquer marca, fiquem atentos. Força na abertura, no fechamento, então usem força na alavanca. Neste momento vamos testar algumas munições modernas da FIOC, depois também temos algumas munições um pouco mais antigas que o proprietário trouxe para nós. Vamos inserir as munições na ação. Por enquanto vamos encher o carregador tubular com 5 cartuchos, mas este aqui é diferente. Espere um instante, aqui está. No começo não parece muito confortável, mas no final o acesso é mais fácil do que parece. É como carregar um Mossberg ou algo assim, mas sem precisar lutar contra uma mola. Então precisamos fechar um pouco e depois abrir e fechar de novo. Na verdade dissemos que dá para fazer o chamado Ghost Loading, depois vamos testar isso. Então, um dos raros casos em que uma arma pode ter não 5 tiros mais 1, mas na verdade mais 2 de capacidade. Agora, vocês já ouviram minhas opiniões sobre armas sem coronha, ainda vão ouvir mais, mas primeiro vamos tentar mirar em um alvo ali. Não foi, vamos armar de novo, um instante. Não tinha carregado, vai saber. Mas ele não sabe. Aqui, agora você vê o famoso vigor que mesmo assim não era suficiente. Agora vai dar certo. Como eu queria ter uma coronha nesse momento. Vigor. É uma mão em forma de pistola. Não. Eu gostaria de dizer que usar espingardas calibre 12, independentemente do tipo, sem coronha, é uma experiência agradável, mas não é uma experiência agradável. Então, primeiras impressões. O problema não é tanto ter a coronha no ombro, mas sim que essas madeiras são lisas e escorregadias. Talvez com luvas eu conseguiria segurar melhor, mas o problema é que o recuo, principalmente com o calor que está fazendo hoje, faz a mão escorregar um pouco. Estou curioso para ver se acertei algo. Com um rifle não dá para errar muito. Mas na minha opinião, tudo bem, a essa distância é difícil errar. Daqui a pouco também vamos fazer um teste com alguns tiros de bala seca, para ver se conseguimos acertar alguma coisa, até porque aquilo lá não é particularmente estável sem uma coronha. O ponto principal das armas longas é ter uma coronha. Vamos recarregar de novo, e eu vou dizer o que penso sobre o funcionamento da própria arma. Quero tentar um pouco agora, fomos um pouco mais devagar. Quero tentar um pouco mais rápido com a recarga, porque, como vocês viram, essa alavanca já precisa de força, todo esse sistema precisa de muita força para ser usado. Vamos fechar uma vez e ver. Da posição hip, nem sei de que posição posso fazer isso. Vamos ver. É fisicamente doloroso na mão. A parte difícil é que o recuo faz a alavanca de abertura bater bem dentro da mão.
A coronha também ajudaria aqui. Não sou fã de armas longas sem coronha, porque o propósito de uma arma longa é poder encaixá-la no ombro, com a coronha apoiada, mas para algumas aplicações específicas pode ser útil. Precisa de poder de fogo em espaço restrito, especialmente em lugares com restrições, como na Austrália. Pode ter suas vantagens, mais do que uma gimmick no fim das contas. Usar um termo em inglês. Fica mais engraçado porque quem faz isso é o Schwarzenegger como o exterminador, então na vida real não sei quantos usos teria, mas como muitas vezes acontece com armas de fogo, às vezes até uma arma de fogo assim é melhor do que nada, né? Vamos fazer um pequeno teste em relação à precisão. Coloquei as luvas não para bancar o descolado, mas porque realmente essas madeiras com o calor que está fazendo, com as mãos suadas, realmente dificultam segurar a arma. Se eu pudesse fazer uma coisa nesta arma para torná-la melhor e mais utilizável, com certeza seria... Aqui está, não consigo colocar o dedo, com certeza seria colocar. Fazer alguns. Um checkering bastante agressivo, justamente para ter uma pegada melhor, porque não podendo apoiá-lo no ombro, fica bastante difícil conseguir usá-lo. Ok, estamos prontos. Vamos fazer o Ghost Loading, deixamos uma munição no Obrigado a Todos. No ombro fica bastante difícil conseguir usá-lo. Ok, estamos prontos. E agora vamos tentar acertar o alvo a uns 20 metros. Agora, a arma tem miras rudimentares, como vocês podem ver. Uma pequena massa de mira aqui. Na verdade, ela não tem uma verdadeira alça de mira, mas esse tipo de fresagem que já vimos um pouco. Durante a desmontagem, após filmar de perto a arma, que na hora de mirar, lembra um pouco as espingardas de cano duplo, sabem? As boas e velhas espingardas de cano duplo, que têm exatamente esse formato. Obrigado segue as duas juntas com aquele pequeno ponto de mira no centro. E lembra muito isso, e serve um pouco como uma alça de mira. Agora, o problema é que segurar a arma dessa maneira é um pouco difícil enquanto se tenta atirar. Mas apesar disso, temos o alvo ali embaixo, vamos tentar ver o que podemos fazer. Vamos ver se deu certo. No. Ok. Ecco qua. Olha, ele começa a escapar da mão. Depois quero tentar outra técnica para segurá-lo. Porra. Esperar. Mas é o retentor do carregador? Sim. Estar solto. Agora vamos apertar, agora vamos arrumar. Vamos dar uma olhada no alvo. Vamos dar uma olhada rápida no alvo, já que estamos aqui. Já que estamos aqui. Allora. Sim, alguns tiros errados perto da cabeça. Meu Deus, quantos tiros disparamos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu disparei 5, então talvez eu tenha errado 1, infelizmente, porque está balançando muito. Desse ponto de vista, não há uma maneira confortável de segurá-la, porque não é uma pistola que você pode segurar de forma confortável. O problema maior aqui não é a mão direita, mas sim não ter como posicionar a mão esquerda e ver os órgãos de mira. Isso era algo que eu já havia mencionado que queria tentar. Se não for com o chamado C-clamp, você consegue segurá-la até que bem, mas vou acabar cobrindo os órgãos de mira. Com o polegar tentamos controlar o recuo, que é forte, e tentamos de novo. Então vamos carregar até o máximo teórico possível da capacidade. Ou seja, 5 tiros no tubo do carregador. Então, aqui está 51 no elevador e um colocamos diretamente dentro do cano. E quero tentar agora fazer o reciclante. No sentido de segurar assim, talvez um pouco mais perto do corpo e fazer bastante força com este braço, vamos ver. Vamos ver se consigo pegar alguma coisa.
E já temos um pequeno travamento. Aqui está. Não sei, não encontro uma maneira elegante de segurar essa arma. O dono atrás da câmera está me sugerindo fazer com uma mão. Se eu não fizer, vocês vão me odiar, então vamos pegar mais munição. Obrigado. Vamos ver se esses aqui históricos vão funcionar. Vamos ver o que eles podem fazer. Mesmo assim, o fato dessa arma ser de repetição manual a deixa menos assustadora. Porque às vezes em que, com o recuo, senti minha mão se mover em direção à boca do cano, isso não poderia funcionar se fosse semiautomático. Estamos falando do MOS 930 Shockwave. Não, de fato, então precisamos, vamos disparar esses tiros, mas depois precisamos abordar a questão das espingardas. Realmente sem coronha, porque não só são desconfortáveis, mas potencialmente, para começar, potencialmente perigosos. Então, 1 e 2. 2. Giorgio Santa Bárbara. Poxa vida, nunca mais na minha vida. Galera, é fisicamente doloroso fazer isso. A parte dolorosa é o dedo médio batendo violentamente na alavanca de abertura. É fisicamente doloroso. Eu fiz, foi muito legal. Quer dizer, não, talvez tenha sido legal para vocês, mas não pretendo repetir, obrigado. Meu Deus, ainda bem que não disparou. Por um momento achei que fosse disparar. Vamos armar o cão manualmente de novo. Vamos ver. Mas esse espoleta já era. Não sei quanto essas cartuchos vão aguentar. Deixa eu colocar as modernas. Vamos testar essas aqui rapidinho. Depois tentamos com os cartuchos modernos. Então, o bom Matheus, que é canhoto, assim como o dono da arma, vai testar também o coldre. Este lindo coldre de couro feito especialmente para transportar uma arma desse tipo. Então, senhor Orlando, estão roubando suas melancias. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Saque a arma. A arma, obrigado, não é nada leve, não. É pesada, dá para sentir. Ainda bem que é pesada. Vai com vigor, tenho que segurar esse troço assim. É um pouco desconfortável. Então, o que eu devo fazer? Devo abaixá-lo? Vai sim, abaixa e enfia dentro. Mas é desconfortável, é muito desconfortável. Se escapar da sua mão depois, é um pouco difícil recuperar o cartucho. Então sempre mantenha a mão, o dedo na base. É muito desconfortável, mantenha o dedo na base. Ok. Assim. Senhor Browning, faça para nós uma espingarda de repetição calibre 12. Tudo bem, vou fazer uma de bombeamento. Não, queremos uma de alavanca. Como de alavanca? Sim, de alavanca. Vamos lá, você consegue, tio. Não só não consigo, como já tirei um fora. Orlando, agora você acabou de piorar a situação. Espera, eu coloco o dedo. É muito desconfortável. Você não consegue. Mas vai, empurra, eu faço essa pomar. Me parece bem estranho, porque o que segura a munição dentro é o próprio elevador. Mas tentando colocar outra bala, pota, isso também acontece às vezes com as escopetas. Sim, mas nas escopetas você consegue mexer. Ele deveria colocar de novo. Espera um momento. De qualquer forma, do jeito que eu travo as armas, vai lá. Como eu travo as armas? Não, porque o que segura é o elevador, temos que empurrar a munição que está mais para fora. Ok, droga, ainda não, porque o elevador não segura direito, tem que empurrar com a outra munição. Ok, não, posso, tenho que abrir, não, espera, fecha, ok, foi, agora pode ir para a câmara, estou com medo.
Bem, deixa como está e coloca a última, fiz de novo, você fez de novo, droga, olha, faço assim, carrego e está bem carregado, chega, ok, vai, vai. Não vou fazer double feed agora. Vai, pronto, mira. Como é que se mira com esse quadro? Assim? Mira. Santa Bárbara, ajude-nos, vai. Vai parar. Mais um. Eu vejo que você está sofrendo. Ainda bem que estou de luvas. É verdade. Ainda bem que estou de luvas. Então nos diga. Só percebi agora. Está escrito Terminator. Mas é isso mesmo, exatamente. Então, além do fato de que você não pode apoiá-lo no ombro, e isso é terrível, porque objetivamente armas longas calibres 12 devem ser apoiados no ombro. Mecânica e essas outras coisas. O gatilho não é dos melhores, na minha opinião, mas é porque o gatilho está diretamente ligado ao martelo. Essa solução não é muito elegante, pelo menos do jeito que foi feita. Então, a gente se vê. Então, nasce de uma ideia errada. Esses armas todos têm problemas. Todos. Não por serem de tradução, mas porque o fuzil já nasceu com problemas. Por exemplo, olha aqui como ele se estraga facilmente. Eu acho. Estes aqui tendem, em muitos casos, a se deformar. Eu tinha visto isso e causa problemas de falha de percussão. Eu tinha visto isso, né? Isso é um dos muitos problemas, isso, né? Estou surpreso que funcione tão bem. Sim, dada a situação, não. Ladrões de melancia. As melancias precisam ser defendidas. A antiga melancia precisava ser levada para um lugar seguro. E a gente não gosta disso. De qualquer forma, está se mostrando mais eficaz do que eu pensava, pelo menos essa arma aqui. Não é perfeita. Tivemos alguns problemas de extração, de vez em quando é preciso intervir, é preciso mexer na operação, mas francamente muitas pessoas contam experiências desastrosas com essa arma, não é ruim. Eu ficaria curioso agora, digo para vocês testarem uma versão com a coronha para ver talvez o que dá para fazer. Desse ponto de vista, obrigado. Muito bem, aqui está. O Winchester 1887 representa um capítulo bastante interessante da história das armas. É quase a primeira e a última vez, pois como disse, não é a última, mas quase isso. Quando alguém tenta fabricar uma espingarda de ação por alavanca, pensa no Winchester 1887. É um exemplo muito interessante do que acontece quando juntamos um inventor genial com, essencialmente, uma empresa que quer uma ideia. Que todos na época, e ainda mais olhando para trás, sabiam que não era uma boa ideia. John Moses Browning não queria fazer essa arma, mas era isso que a Winchester queria. Eles acabaram, na verdade, com uma espingarda que, comercialmente falando, teve pouco sucesso e foi abandonado relativamente rápido. Em favor das espingardas de ação por bombeamento, que funcionavam muito melhor, eram muito mais ergonômicas e muito mais resistentes no fechamento. O modelo 1887, porém, com essa sua história, realmente tem aquele charme icônico das espingardas de alavanca. Desse ponto de vista desse marketing, a Winchester estava certa, só que ela estava certa 100 anos depois dos fatos. E de fato, a gente lembra muito disso nos filmes O Exterminador do Futuro, A Múmia. De maneira simples, também me vem à mente que ele usava justamente uma dessas espingardas para acabar com zumbis. Zumbis do Antigo Egito. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram deste material, lembrem-se antes de tudo de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Agradecemos ao proprietário, ao instituto desta arma que veio aqui hoje ao Campo Sir, na província de Pavia, em Spessa, para me deixar filmar. Se vocês têm armas interessantes, escrevam para mim, porque é assim que conseguimos trazê-las para o canal. Por hoje é só da minha parte. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.